Olha o cafezinho! Café transtornado, gente. Olha só, hoje nós vamos falar sobre os 5 sintomas mais comuns do TDAH Meu adulto. nome é Cristina, desse rapaz bonito é Daniel. Nós somos neuropsicopedagogos, especialistas em neurodiversidades e TDAH. É isso aí. Vamos lá para o primeiro sintoma. A gente separou aqui: impaciência, irritabilidade e oscilação de humor. Olha, essa oscilação de humor, eu quero começar por ela, porque é muito comum, às vezes, o TDAH ser confundido com bipolaridade. Por quê? Lembrando que qual é a diferença do TDAH para os outros transtornos? Tudo que funciona, aliás, tudo que é disfuncional na gente é aqui no lobo pré-frontal. Nós não temos uma linearidade, nós não temos, como eu posso falar, nós não temos uma regulação normal de dopamina, nós não temos uma regulação nas funções executoras. Então, isso é o que mais afeta o TDAH. Com relação à impaciência, isso é algo principalmente do hiperativo. Por quê? A mente muito acelerada, gente, voltando, não é que a mente do TDAH é voada, ele vive no mundo da lua. Não existe mundo da lua no TDAH. Existe um fluxo exacerbado de pensamentos, pensamentos muito rápidos. Então, o que acontece? Na infância, acontece o quê? A criança ela tem paciência porque quando ela quer uma coisa, ela quer para ontem. Ela quer brincar, ela quer para ontem, ela quer que o amiguinho faça o que ela quer para ontem. Na fase adulta, nós temos uma irritabilidade quando a pessoa não nos acompanha. Não acompanha o raciocínio, não acompanha a velocidade que a gente faz as coisas, não acompanha. Isso eu estou pontuando o hiperativo. Cris, o desatento tem essa irritabilidade? Tem. Por quê? Ele é como se tivesse um delayzinho para ele executar os procedimentos, executar os processos. No meio do processo, ele vai se perder. E isso causa irritação. Estou falando de fase adulta, tá, gente? Isso causa irritação, porque imagina, você está lá no seu trabalho e tem um processo, tem uma atividade que precisa ser executada dentro de um processo. Tem começo, meio e fim e tem parâmetros para você poder fazer. O desatento ele vai começar, no meio do caminho ele vai se perder. Ele vai lembrar do que tem que fazer em casa, ele vai lembrar que ele deixou a torneira aberta, ele vai se perguntar se ele realmente fechou a porta de casa. Quando ele voltar para a atividade que ele estava fazendo, ele vai ter que começar do início. Isso provoca o quê? Irritabilidade. A oscilação do humor, impaciência também, a oscilação do humor, ela funciona mais ou menos assim. De manhã tá tudo em paz, tudo lindo, tudo maravilhoso, está tudo correndo tranquilo. Aí, no meio-dia, você sofre uma frustração. Isso tanto o TDAH adulto quanto criança. Criança é mais intenso porque ele já não tem controle. Então, ele não tem filtro nas emoções dele. Se bem que o adulto também não tem. Mas a criança, ela responde de uma forma mais reativa. E vamos lá. No momento que você é frustrado, o que acontece? O seu humor muda. Não tem como não perceber isso no TDAH. Ele é frustrado, ele está feliz, contente, ele é frustrado, ele passa por uma frustração, acontece uma coisa que ele não estava esperando, leva uma bronca, leva um não, uma coisa que ele queria fazer muito, não vai poder fazer. Ele é frustrado, o humor muda. Ele está muito feliz, ele passa a ficar triste, irritadiço, mal educado, dá assim, de uma hora para outra. Aí costuma-se dizer a algumas pessoas que não conhecem o TDAH, a pessoa é bipolar, como é que ela tá? Uma hora ela tá bem, estava ali conversando comigo, feliz, alegre, e agora tá um poço de impaciência, irritada, com raiva do mundo. O que aconteceu? Que bicho mordeu você? Geralmente é o que a gente escuta. Mas isso acontece porque nós não temos uma regulação nesse humor. Nós não temos uma regulação no sentido das emoções, de ter uma regulação de como se comportar com uma frustração. Beleza, vamos lá agora para o segundo. Mexe e remexe na cadeira, rabisca, balança os pés. Sabe aquele não consegue ficar parado é o tempo todinho assim, se movimentando? É o hiperativo, gente. Basicamente, nós estamos falando aqui do hiperativo. Isso vale para criança e para adulto. Nós estamos falando desses sintomas porque você que está ouvindo a gente pode pensar: nossa, é só o meu filho que tem.
Ou então, eu não sei se eu realmente tenho. A gente quer dar uns parâmetros para você se visualizar dentro desses sintomas. A criança que é hiperativa, ela naturalmente não para. Ela não para quieta, ela sente tédio muito fácil, então ela vai estar mudando a brincadeira dela o tempo todo, sempre buscando uma brincadeira mais emocionante. Quando é adulto, como que acontece isso? É aquele adulto que não consegue conter, ele precisa conter a inquietação dele. Mas aí, de forma de neurônio, digamos assim, de forma de movimento, você vai transferir essa hiperatividade para outros mecanismos. Que é esse mecanismo? É o mecanismo que você tem para você descarregar um pouco da energia. Então você vai estar trabalhando, isso acontece comigo full time. Você vai estar trabalhando, você vai estar tamborilando, você não pode mexer, você não pode conversar, você vai estar tamborilando as mãos. Você vai estar num lugar que você não pode ficar, não pode se expressar, você vai estar mexendo o pé. É normal. Você vai estar mexendo o pé, você vai estar. Você não para. Exemplo, pessoas normais, para assistir qualquer tipo de coisa que ela vá assistir, que ela tenha que desprender um nível de atenção, ela senta, assiste de boa, fica quietinho. Quem é TDAH e hiperativo, se o que você for assistir não estiver dentro da sua zona de interesse, você vai querer levantar, fazer xixi, você vai ficar mexendo na cadeira, você vai levantar várias vezes para tomar café, tomar água. Estou falando do adulto. Você vai começar a mexer no pé, mexer na mão. Aí o que que isso ocasiona, gente? Para a gente que é TDAH, é tranquilo. É uma forma de descarregar energia. Para quem está do seu lado, que não é TDAH, vai chegar para você e vai perguntar: você Você tá tem algum bem? problema? Tá tudo tranquilo? Tá chato? Tá? Aí você vai falar sem graça. Não, não, tá tudo normal, é só, né? Coisinha aqui mesmo, mas tá tudo normal. É Ou isso seja, aí. o que você vai demonstrar incomoda as outras pessoas, entende? Vamos lá. Terceiro, desvia facilmente a atenção. Sabe aquela pessoa assim, qualquer Ô, meu coisinha tira a pai. atenção. Passa o passarinho, oh meu Deus. Gente, isso é o hiperativo e o desatento, tá? O desatentivo, o nome já fala, né? Desatentivo. Como que funciona isso? Você vai fazer uma atividade simples, uma atividade de execução simples. Vou te dar aqui algo que acontece rotineiramente. Você sai do seu quarto para a cozinha com a intenção de pegar um copo de água. Você passou pela sala. Nossa, esqueci a televisão ligada? Ou então, nossa, hoje vai passar aquele programa que eu quero assistir. Você já esqueceu o que você tinha que fazer. Geralmente você tem que voltar para o lugar de início para ver se você lembra o que você tem que executar. Como que é isso na escola? Tá lá o menino fazendo a atividade que a professora mandou. Bonitinho, focado. Aí um amiguinho tamborilou no vidro da janela. Ele voltou a atenção, acabou. Acabou, full time, acabou. Ele já vai para ele retornar àquela atividade, lembrar do que ele tem que executar, focar o pensamento naquilo ali, já é meia hora. No trabalho, como que isso funciona? Nós temos a mania de achar que a nossa mente vai guardar tudo. Aí o seu chefe chega, não sabe que você é TDAH, e mesmo sabendo que você é TDAH, geralmente as pessoas não estão se importando com o transtorno que você tem, ela quer que você se vire e você dá conta, e aí você ainda não soube usar dos artifícios benéficos para te ajudar com o transtorno. Então você não tem uma agenda, você não tem moleskine para você anotar o que você tem que fazer um prévio planejamento. Aí o seu chefe chega e fala: olha, eu preciso que você. Isso já aconteceu demais comigo. Olha, eu preciso que você faça isso, 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 isso. Depois que você terminar essa atividade, você faz isso, isso, isso. Aí você vê fulano e fulano Beltrano. Ok, beleza? Aí depois você me avisa. Ele te deu uma série de coisas, de atividades. E isso é mundo real, tá, gente? Uma série de atividades para você fazer. E você não estava ali para anotar. E não é vergonha, tá? Ok, me dá só um minutinho, com calma. O que, que eu vou fazer? Vai falando aí para poder não esquecer. Às vezes, a pessoa que tem TDAH e não sabe que tem TDAH, acha que se ela tiver esse comportamento, ela vai se mostrar como burra, como uma pessoa que não pega rápido as coisas, então ela tem vergonha e se sabota.
E, na verdade, quando ela faz isso, ela se ajuda. Porque depois que ele acabou de falar tudo, você não Ela vai lembra, esquecer. tu não lembra nem da primeira coisa que ele falou. Vamos lá. Quarto, interrompe a fala do outro. Gente, já reparou aquela pessoa assim? A pessoa tá falando alguma coisa, tá, sei lá, concluindo alguma coisa e ela já entra. Não, mas que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, mas é aquilo outro. Gente, isso é chato, hein? Gente, isso é muito peculiar aos dois, ao hiperativo e ao desatento por causa da impulsividade. Cris, por que que acontece isso? Porque a conversa tá chata. A verdade é que quando a conversa está muito chata, ou quando você tem domínio daquilo que a pessoa está conversando, e a pessoa não está na sua cabeça falando como deveria falar, você interrompe na alta. Na alta, não deixa ela terminar. Você se intromete no assunto, você fala o que a pessoa ia falar, aí você deixa a pessoa constrangida. O pior não é isso. A pessoa fica constrangida, quem ouve fica constrangido, mas a gente que não tem uma autorregulação, que não entende emocionalmente algumas coisas do convívio social, você acha que está tudo bem, você acha que ajudou a pessoa, porque ela estava demorando muito para falar e você foi lá e destrinchou E tudo. olha só como é que é a coisa. Muitas vezes você até fala porque você tem uma tendência de se esquecer, né? Você queria falar alguma coisa que era muito pontual para aquilo que está sendo falado, mas você já entra logo na conversa porque você fala assim, se eu deixar eu vou esquecer e não vou lembrar do que eu vou falar, do que eu ia falar. Aí você se torna o quê? Uma pessoa extremamente, quase que desnecessária. Por quê? Porque ninguém gosta de ser atropelado. As pessoas gostam de expor as suas ideias, de expor os seus pensamentos, tanto criança como adulto. Então, como que isso começa a te afetar? Quando as pessoas começam a não conversar certos assuntos perto de você. Porque, lá vem fulano. Não, fulano é caso sério, né, fulano? Deixa ninguém falar, só você pode. Outra coisa que acompanha quem é TDAH, que tem esse hábito, que não é um hábito bom, mas vem advindo do transtorno, mas é uma coisa que pode ser modelada, é uma coisa que pode ser modulada. Só você sabe das coisas. Fulano é o sabichão, porque só ele fala. Isso, TDAH ouve demais, gente. É verdade. Vamos lá para o último. Baixa autoestima. Vamos lá, gente. A despeito de todos esses 5 primeiros, né, esses 4 primeiros tópicos, sintomas que a gente falou para você sobre TDAH, só eles por si só já causam baixa autoestima. Sim. Por quê? Quem está com você que não é TDAH, quem convive com você que não é TDAH, não vai entender sua irritabilidade, não vai entender sua oscilação de humor, não vai entender o porquê você não tem paciência com coisas pequenas, com coisas minúsculas que todo mundo tem paciência. Ele não vai entender por que você atropela a fala das pessoas e fala primeiro do que as outras. Ele não vai entender, gente, coisas comuns para a gente. E o que ele vai fazer? Ele vai te deixar de lado. A reação dessas pessoas, elas, mesmo que elas não queiram fazer, principalmente em crianças, é o desprezo. Ah, não vou chamar fulaninho para brincar não, porque fulaninho não sabe brincar. É o que eu ouvi dos meus meninos. Fulano não sabe brincar. A gente não chama ele porque ele não sabe brincar. A gente gosta dele, mas ele se irrita muito. A gente gosta dele, mas ele não tem paciência de brincar. Quer mudar para outra brincadeira quando a primeira nem terminou. Na fase adulta, como isso é sugestivo, como isso acontece. Na fase adulta, gente, é pior porque as pessoas elas querem que você se comporte em padrões sociais. E quando você não entra nesses padrões sociais, você é colocado de lado. E é colocado de lado assim, tranquilamente. E o que isso acarreta para nós? Nós somos taxados de inúmeros adjetivos que não nos definem, nós acreditamos naquelas prerrogativas, nós acreditamos naqueles comentários que falam da gente, porque a gente não sabe como lidar com o transtorno, a gente não sabe como fazer as modulações necessárias, a gente não sabe como criar uma ambiência necessária a gente, e a nossa autoestima vai lá pro chão. É isso aí, gente. Essa é a primeira parte que nós estamos falando sobre os sintomas mais comuns do TDAH. Nós vamos ter outros vídeos que nós iremos falar sobre outros sintomas. Mas eu gostaria que você deixasse aí a sua pergunta
Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí sua pergunta. Se tem mais algum assunto que você gostaria de saber, você também pode deixar nos comentários. Eu queria saber sobre isso, sobre aquilo. E nos ajuda aí, deixando o seu like, colocando lá apertando lá o sininho para que você possa receber novas coisas que a gente vai estar produzindo para você. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, mande para ele, que eu tenho certeza que vai ser benção. Compartilha, minha gente. Compartilha. É isso aí, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo.